Nos últimos 6 meses eu publiquei mais de 260 vídeos, o que me trouxe muita aprendizagem e me fez ganhar mais de 3.000 seguidores. Em todas as minhas plataformas tenho neste momento quase 5.000 seguidores. E por isso comecei a aprender o que é um bom conteúdo, comecei a aprender como fazer conteúdos virais e como fazer conteúdos que nos trazem seguidores todos os dias. E por esse mesmo motivo, hoje vou-te ensinar a criar conteúdo que te traz seguidores de forma constante. Um perfil cresce de forma constante. Como é que funciona? Produz conteúdo de forma gratuita e se o conteúdo for bom, o público vai pedir mais, seguindo, curtindo ou guardando. Porquê criar conteúdo? Ok, criar conteúdo de forma gratuita e dar valor a quem nos ouve aumenta a boa vontade do público e o sentimento de reciprocidade. Vão querer nos dar algo em troca. Expomos o nosso conhecimento e a pessoa que somos. Encontramos com pessoas semelhantes a nós e aumentamos também o nosso networking. Por isso, não necessariamente vemos logo ganhos financeiros, mas muito rapidamente começamos a conectar-nos com pessoas com objetivos semelhantes. Então, logo à partida, isto é um bónus, isto é algo super bom que acontece assim que começamos a criar conteúdo. Então, porquê criar conteúdo no Instagram em específico e não noutra plataforma qualquer? O Instagram é de consumo curto, é mais fácil entregar valor no minuto do que em 10. E este é o mesmo motivo pelo qual comediantes começam por fazer intervenções de 5 minutos e só depois é que partem para espetáculos de 1 hora. No Instagram o público tem todas as idades, ao contrário do TikTok. E o Instagram apresenta um potencial de crescimento muito semelhante àquilo que é o TikTok. Produzir conteúdo para o Instagram é conteúdo que é de fácil produção e em grande quantidade. Qual é o formato, então, de um vídeo, de um reel ou de qualquer outro tipo de conteúdo que nós publicamos? Primeiro, temos o gancho, ou em inglês o hook. E o gancho é a razão pela qual as pessoas param para consumir o nosso conteúdo. Ou seja, a pessoa está lá, no seu telemóvel, a scrolla para baixo, e pararam porquê? Por causa do nosso gancho. Depois, retenção. Retenção é prestar atenção suficiente ao nosso vídeo. Prendemos a pessoa e agora começamos a entregar valor. Retemos a pessoa. E depois, recompensa, que é satisfazer a razão das pessoas terem consumido o nosso conteúdo. Ou seja, ganchos, paramos a pessoa para ver o vídeo, retenção, retemos-la porque o nosso conteúdo é bom e depois recompensamos-la, que é satisfazer a pessoa por ter parado para consumir o nosso conteúdo. E depois, no final, o CTA, que é direcionar a pessoa para tomar uma ação. Então, o gancho. No gancho, nós damos ao público uma razão para consumir o nosso conteúdo. O objetivo é ter muita gente a prestar atenção ao nosso conteúdo e a fazer estas três coisas bem. Escolher bons tópicos que eles acham interessante, ou seja, vamos escolher bons tópicos que o nosso público acha interessante, para eles pararem o que estão a fazer para ver o nosso vídeo. Segundo, escolher bons títulos que lhes dão uma razão para ver o conteúdo. E terceiro, corresponder ao formato com a plataforma, neste caso o Instagram. Então, como é que nós escolhemos bons tópicos? Usando a técnica PPP. Técnica PPP consiste em quê? Primeiro P, passado longínquo. É falarmos sobre lições de vida e histórias que mudaram a nossa vida. Ok? Ou seja, um momento em que trocamos de opinião de forma dramática, de forma drástica, porque vivemos algo intenso, por exemplo. Depois, passado recente. Isto é o quê? É o segundo P e é olhar para o nosso calendário. Os cenários que tivemos e onde aprendemos algo, ou que vivenciámos algo de interessante e que achamos que o nosso público também poderá achar interessante. No entanto, há aqui uma nuance, porque aquilo que nós pensamos que muitas vezes não é interessante pode ser para o nosso público. Por isso é que vale mais a pena pôr vídeos a mais do que a menos. E então, numa fase inicial, onde estamos a aprender, nós queremos é publicar vídeos com fartura para perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que o nosso público gosta e não gosta. O terceiro P é presente. É uma captura do tempo real daquilo que nós fazemos. É a nossa rotina, são as nossas opiniões, é aquilo que nós fazemos. Ou seja, é o momento presente, aquilo que eu acredito hoje, aquilo que eu faço hoje, a minha rotina hoje. Depois, aqui já fora da técnica PPP, temos as trends. E as trends são assuntos do momento que podem ser trazidos para o nosso nicho. Claro, não queremos ser um fofoqueiro, não queremos falar sobre a crise só porque sim,
Não queremos falar sobre o final daquele relacionamento só porque sim, não é isso que nós queremos. Queremos pegar no assunto que está em alta e trazê-lo para o nosso nicho. E o meu método favorito para escolher bons tópicos é fazer coisas e falar das coisas que fazemos. É eu ir jogar pádel e falar que fui jogar pádel. É eu estudar 1000 horas sobre como criar conteúdo para o Instagram e depois falar de como e o que é que eu fiz e o que é que eu aprendi depois de ter estudado 1000 horas para criar conteúdo para o Instagram. É eu fechar um cliente e depois falar de eu ter fechado um cliente. Esta é a melhor forma e é a única forma de sermos mais autênticos possível. Fazer coisas e falar das coisas que nós fazemos. Escolher bons títulos. A atualidade. Queremos algo tão recente quanto possível. Quase literalmente as novidades. Ou seja, as pessoas prestam mais atenção a algo que aconteceu ontem do que a algo que aconteceu um ano atrás. Por exemplo, um futebol. Estamos a ver um jogo de futebol, prestamos mais atenção ao jogo de futebol que aconteceu ontem, ao clássico Sporting Benfica do dia de ontem, do que ao jogo de há 5 anos atrás, que já toda a gente se esqueceu e já ninguém se lembra do marcador e etc, etc, etc. Já não importa, já não faz parte do dia de hoje, já não é atual. Vídeos no YouTube, nós prestamos mais atenção a um vídeo no YouTube que saiu hoje, a resolver a nossa dor, do que um vídeo do YouTube de há 10 anos. Por isso, atual. Ser o mais atual possível. Depois, relevância. É preciso ter significado pessoal para quem o vê. Por exemplo, um taxista presta mais atenção às coisas que afetam os taxistas do que às coisas que afetam os jornalistas. E vice-versa. Os jornalistas prestam mais atenção às coisas que afetam os jornalistas do que prestam atenção às coisas que afetam taxistas. E vocês têm que fazer a mesma coisa que o vosso público. Têm que falar sobre as coisas que afetam o vosso público e não o público não é o vosso. Depois, celebridade. Incluir pessoas proeminentes. Ok? Normalmente, nós não queremos saber o que é que o outro come ao pequeno almoço. Não queremos. Eu não quero saber o que é que a outra pessoa come ao pequeno almoço. No entanto, se for o Cristiano Ronaldo, queremos. Já que ele é uma celebridade, muitas pessoas querem saber o que é que ele come ao pequeno almoço. Depois, proximidade. Queremos trazer no nosso título, no nosso gancho, proximidade. Queremos trazer o mais perto de casa possível. Por exemplo, um acidente de carro do outro lado do mundo não recebe a minha atenção. Há milhares a acontecerem neste momento e não recebem a minha atenção. No entanto, se o acidente acontecer na minha rua, já vai receber de certeza a minha atenção. Então, temos de tornar geograficamente o mais perto possível para o nosso público. Se estamos a falar para um público português, muito provavelmente, se falarmos de como crescer no Instagram em Portugal ou como ganhar dinheiro online em Portugal, terá muito mais influência do que dizer como ganhar dinheiro ou como ganhar dinheiro online. Há aqui nuances que, se nós conseguimos trazer para o nosso título, se nós conseguimos trazer para o nosso gancho, para o nosso hook, vão fazer com que o vídeo chegue a mais gente. Depois, conflito. Isto aqui são ideias opostas, pessoas opostas, naturezas opostas. Por exemplo, se há antes ou depois do leite. Obviamente, antes do leite. Mas o que é que acontece? Quem diz e quem tem cabecinha e acha que é antes, vai pôr gosto no meu vídeo. E depois, quem concorda que é depois, vai comentar, não, é depois. E depois quem concorda que era antes, vai dizer, não, é antes. E isto vai fazer com que o vídeo chegue a mais gente, com que vocês tenham bons resultados com os vossos conteúdos. Por isso, conflitos, ideias opostas. Stress antes ou depois, bom versus mau, herói versus vilão, liberdade versus segurança, justiça versus misericórdia, etc, 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 etc. Ok? Depois algo incomum, algo estranho, algo único, algo bizarro. Por exemplo, pensar num leão albino num circo. Ok? O quão isso é bizarro, o quão isso é único, faz com que as pessoas queiram ir. Ok? Por isso, se for fora da norma, as pessoas vão prestar mais atenção. Pensar, sermos algo que somos únicos, mesmo verdadeiramente únicos, e que nós temos, falar sobre isso e usar isso a nosso favor. Depois, em andamento. De certa forma, as pessoas gostam de histórias em progressão. Porque histórias em progressão são dinâmicas, são envolventes e têm plot twists. E o meu exemplo favorito para isto são jogos de futebol. O jogo de futebol começa, as pessoas querem vê-lo desde o início até ao fim. Porque no meio há golos, e nós nunca sabemos quando vai haver um golo.
há vermelhos, há penaltis, há defesas, há golos, há reviravoltas, há mil e uma coisas que vão estar a acontecer e que acontecem e que nós não queremos perder. Por isso, histórias são envolventes e as pessoas gostam. Por isso, se nós conseguirmos incluir todas estas coisas nos nossos títulos, nos nossos hooks, é espetacular. Porque assim vamos atrair mais gente para os nossos vídeos. Ok, agora temos o formato. Cada plataforma tem a sua cultura para publicar conteúdo. O ideal é fazer conteúdo semelhante com o mesmo formato que funciona em cada plataforma. Como assim? O Instagram não é uma plataforma de vídeos compridos. Não vamos publicar o mesmo vídeo que punhamos no YouTube no Instagram. Vamos publicar um vídeo curto, um vídeo com um gancho de 2 a 3 segundos, um vídeo a agregar valor de cerca de 30 a 40 segundos e depois um CTA para as pessoas nos seguirem nos últimos 3 segundos. É o formato do vídeo. É o formato que o Instagram pede, é o formato que as pessoas gostam no Instagram, então é isso que nós entregamos. Depois, reter as pessoas. Como é que vamos reter as pessoas? Nós retemos as pessoas através de curiosidade. E para isso temos que gerar interesse à pessoa, para saber o que vai acontecer. Então, 3 formas de gerar e reter o público. Uma, listas. Segunda, passos. Terceira, histórias. Listas. Listas são coisas, factos, dicas, opiniões e ideias. Apresentamos uma após a outra. Boas listas na criação de conteúdo costumam seguir um tema. Por exemplo, pensa nisto. Top 10 erros, ou 5 homens mais ricos, e por aí vai. Dar número dos itens listados no título ou nos primeiros segundos do conteúdo. Diz às pessoas o que elas vão esperar. Isto retém a atenção das pessoas durante muito mais tempo, porque elas sabem que há 5 coisas que elas querem ver, que são os 5 homens mais ricos do mundo, por exemplo. Então elas não querem ver o 1, o 2, o 3 e o 4. Elas querem ver o 1, 2, 3, 4 e 5. Então têm que ver o vídeo até ao fim. Por isso, listas são super interessantes para reter as pessoas, para que elas vejam o nosso vídeo. Exemplo, 5 fontes de rendimento que me geram 200 euros todos os meses. 32 formas de te tornares rico. 3 ferramentas que me fizeram ganhar 2000 euros por mês. E todas estas coisas são listas. Nós, as pessoas, quando veem um título 5 fontes de rendimento que me geram 200 euros todos os meses, não querem ver apenas uma fonte de rendimento. Querem ver as 5 fontes de rendimento. Ok? Por isso, listas retêm as pessoas. Depois, passos. Passos são ações que ocorrem em ordem e atingem um objetivo quando completadas. Se os passos iniciais forem claros e de valor, a pessoa querá fazê-los todos para atingir o objetivo geral. Ok? Ou seja, passos são algo que a pessoa faz em ordem para atingir um determinado objetivo. Exemplos de passos. 3 passos para fazer 2000 euros por mês. A rotina que uso para ser 10 vezes mais produtivo. Como criar um vídeo viral em 5 passos. Ok? Passos é algo que a pessoa começa num ponto A e vai até um ponto B. E para isso tem que seguir uma ordem correta. 1, 2, 3, 4, 5. Numa ordem correta para atingir o objetivo. Então, qual é a diferença entre passos e listas? Passos são ações que têm de ser feitas numa ordem específica para ter um resultado. Ou seja, passos, uma ordem específica. Por isso, os passos são menos flexíveis, mas têm uma recompensa mais explícita. Por outro lado, listas podem ter tudo nelas na ordem que quiseres. Por isso, listas são mais flexíveis, mas têm uma recompensa muito menos específica. E por fim, temos as histórias. E as histórias descrevem eventos reais ou imaginários e histórias que valem a pena contar. Têm sempre algum tipo de lição ou recompensa para o ouvinte. Podes contar histórias sobre as coisas que aconteceram, que vão acontecer ou que nunca vão acontecer. Todas estas 3 coisas trazem consigo curiosidade, porque as pessoas querem saber o que é que vai acontecer a seguir. Não interessa eu começar com uma manhã, o João acordou, foi à cozinha, abriu o micro-ondas e dentro do micro-ondas estava e eu acabar aqui. Não, as pessoas querem continuar, perceber o que é que se passa. O que é que estava dentro do micro-ondas? Era apenas uma taça de leite? Ou era um ano de comida esquecida que estava lá e que cheirava mal? Não sabes? As pessoas ficam curiosas. Ok? Então, exemplos. A minha jornada desde um youtuber com 10 visualizações a um criador de conteúdo com mais de 1 milhão.
Respondi a 20 comentários de hate e olha o que é que me aconteceu. Desde emigrar para a Suíça a empreender para Portugal. E por fim, temos a recompensa. Ou seja, já fizemos um gancho com um bom título para reter as pessoas. Já retemos a pessoa e já lhe entregamos valor, com histórias, com listas e passos. E agora vem a parte da recompensa. Se eu recompensar o meu público de cada vez que eu faço um conteúdo, ele vai querer mais recompensas. E vai voltar para ser recompensado. De forma geral, todo o conteúdo melhora, porque agreguei valor, a pessoa voltou, agreguei valor outra vez, a pessoa voltou, a pessoa voltou, a pessoa voltou. Então, de forma geral, todo o meu conteúdo acaba por melhorar. Recompensa. O quão bom o teu conteúdo é depende da quantidade e da qualidade de vezes que recompensas a tua audiência no tempo que te levas a consumi-lo. Ou seja, pensar em valor por segundo. Quanto mais valor por segundo nós oferecemos à pessoa que viu o nosso vídeo, mais recompensada está ela a ser. Então nós temos que nos focar em agregar a maior quantidade de valor possível, sendo a ensinar, contar uma história, entreter, o que seja, mas temos que lhe agregar valor. Exemplo. A mesma pessoa que se aborrece a ver um vídeo de 10 segundos também pode comer um livro de 900 páginas. E essa mesma pessoa pode ver uma série de 8 horas seguidas. Por isso, não existe tal coisa como um vídeo demasiado comprido ou atenção curta. Apenas demasiado aborrecido. Por isso, as pessoas não estão a ficar com atenção mais curta. O conteúdo precisa de ser melhor e mais compensador. Não podemos ficar pela mediocridade. O ambiente é que mudou. As pessoas não. Há mais competitividade, há pessoas a produzir mais conteúdo, o ambiente muda, mas as pessoas não. Por isso nós temos que evoluir e agregar mais valor às pessoas. Por fim, não conseguimos garantir uma recompensa específica, mas podemos aumentar a probabilidade da recompensa acontecer. Ao fazer o seguinte: chamar a atenção da audiência correta com um bom gancho, bons tópicos, bons títulos e formatos apropriados. Reter as pessoas com listas, passos e histórias para tornar o público mais curioso e querer mais. E satisfazê-los claramente à razão pela qual ficaram presos no nosso vídeo. Por exemplo, se no gancho prometemos 3 passos para determinado objetivo, dar à pessoa 3 passos para alcançar esse determinado objetivo. E o nosso quarto ponto, temos o CTA ou o Call to Action. O Call to Action serve para aumentar o nosso número de seguidores, oferecer um lead magnet ou aumentar o engajamento. O mais comum é para aumentar o número de seguidores e o CTA geralmente faz-se no final do vídeo ou a meio, depois de uma entrega de valor. Nunca na vida se começa um vídeo com CTA. Segue-me. Começar a pessoa, olha, segue-me antes de eu te entregar valor, segue-me porque... Não. Entregamos valor e agora que entregamos valor, satisfazemos a pessoa, agora sim, pedimos algo em troca. Mas só depois de entregar valor, nunca antes. Queremos primeiro entregar valor para a pessoa sentir que também nós merecemos receber algo em troca. Por isso, a pessoa não te segue, é porque ainda não mereces que ela te siga. E o CTA, para aumentar os seguidores, é dar sempre um benefício e uma razão para a pessoa nos seguir. Por exemplo, segue-me para aprenderes a crescer no Instagram. Segue-me para aprenderes a monetizar o Instagram. Para receber mais dicas como estas, segue-me. Temos que dar uma razão para a pessoa nos seguir. E depois temos os CTAs para lead magnets, que são CTAs super simples, que é comenta livre e eu mando uma lista com mais de 10 ganchos virais. Comenta X e eu invento Y. Super simples, não há que inventar. E agora temos como não fazer um vídeo. Sabemos agora como fazer um vídeo, agora vou explicar como é que se não faz um vídeo. Um mau exemplo, se o teu gancho promete 10 truques para ensinares o teu cão e tu des 5 formas, ou 10 truques que não prestam ou que tenham ouvido todos os truques, ou então estás a falar para uma sala de pessoas que só têm gatos. Então, vamos falar para a pessoa certa e vamos entregar aquilo que prometemos. E vamos entregar algo de valor. Por isso, as pessoas não vão querer ver de novo, nem certamente partilhar o teu conteúdo, se fizeres estas coisas. Dar 5 formas, 10 truques que não prestam, ou falar para uma sala de pessoas que só têm gatos, quando estamos a dar truques para cães. Outro mau exemplo é se o teu gancho promete 3 estratégias de venda que donos de negócios locais podem usar, e eles não as puderem usar,
eles não vão partilhar depois o teu vídeo, nem vão ver os teus conteúdos no futuro. Tu fizeste um mau trabalho em recompensar as pessoas. E então, como é que eu faço para saber se um conteúdo é bom? Para ver se um conteúdo é bom, fazemos o seguinte. Não importa o quão bom tu achas que o teu conteúdo é. Não importa. A audiência é que vai decidir se o teu conteúdo é bom. Recompensar a audiência significa igualar ou superar as expectativas deles quando eles decidiram consumir o teu conteúdo. E agora, como é que tu sabes se tiveste sucesso? A tua audiência cresce, tiveste sucesso. Se a tua audiência não cresceu, então o teu conteúdo não é assim tão bom. Pratica cada vez mais, publica cada vez mais vídeos e vais ficar melhor. Errar faz parte. Eu já tenho mais de 700 vídeos publicados e só agora é que aprendi tudo isto, só agora é que eu estou a começar a fazer conteúdo bom. Por isso, publicar e publicar. E assim, vamos aprender como se cria conteúdo bom. Dar mais valor do que qualquer outra pessoa é outra forma para garantirmos que o nosso conteúdo é bom. Fazer bem as coisas quando as prometemos. Satisfazer claramente o gancho que nós usamos para ter a atenção do nosso público. E quando fazemos uma promessa, mantemos a promessa. Depois fazemos uma promessa e depois mantemos uma promessa. Fazemos uma promessa e mantemos uma promessa. E é assim que as pessoas vão começar a consumir cada vez mais o nosso conteúdo e vão olhar para nós e vão consumir as nossas promessas como se fossem ouro, porque pensam, ok, o Hugo cumpre com as promessas dele. Então eu quero seguir o Hugo. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Por fim, partilhar a nossa opinião. Eu uso uma estratégia para crescer que é partilhar vídeos no formato Twitter ou com um comentário num vídeo de 5 segundos. Este estilo de vídeo contém os 4 passos anteriores, porque retém, agrega valor e recompensa às pessoas, e é um vídeo super fácil de fazer. É pegar num vídeo nosso, nós a fazer qualquer coisa, a mexer no telemóvel, a passear, a caminhar, a correr, o que seja, e pôr lá uma frase da nossa opinião sobre qualquer coisa sobre o nosso nicho. E as pessoas acabam por se relacionar com essa frase. E o vídeo, se tiver sucesso, se as pessoas de facto, quanto mais pessoas se relacionarem com aquilo que nós dizemos, mais sucesso terá o vídeo. Das minhas publicações que mais viralizaram foi quando eu partilhei algo que sentia, algo que eu sinto, e que as pessoas viram o vídeo também, e que também sentem ou sentiram. Pensam, o que é que eu sinto e experiencio, que os outros também possam sentir. Ok? Se pensarmos dessa forma, vai ser fácil criar este tipo de vídeos. Um exemplo de um vídeo meu com mais de 100 mil visualizações é o seguinte. É um point of view e depois digo: estás em Portugal e recebes 8 por querer mais que o ordenado mínimo e um crédito de habitação. Isto foi um vídeo que fez com que as pessoas se relacionassem, com que as pessoas sentissem o mesmo que eu e acabou por me trazer muita gente que concorda com as minhas filosofias. Agora já tens quase tudo o que precisas para poderes começar a criar o teu conteúdo. Não percas tempo, agarra no teu telemóvel e começa a gravar. E se és um prestador de serviço ou tens um negócio e queres escalá-lo, abri recentemente 2 vagas para a minha mentoria. E para que tu saibas, ela não esteve aberta durante 2 meses. E agora apenas 2 vagas restam e tu podes ser um deles. Para te candidatar só precisas de enviar mensagem para o meu Instagram, Hugo Rodrigues DS, com as palavras Mentoria 2025. E se gostaste deste vídeo, não te esqueças, subscreve o canal e deixa aquele like.